Saúde Digital SUS Campinas. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do Saúde Digital. Meu nome é Luciana e hoje eu trouxe duas enfermeiras aqui convidadas para a gente falar um pouquinho sobre a saúde do homem, né? A gente está aí aproveitando que a gente está no mês de novembro, no meio aí da campanha do Novembro Azul. E a gente veio conversar um pouquinho sobre a saúde do homem, porque ela abrange muito mais do que falar sobre somente o câncer, né? Então, a gente tem muitos assuntos aí para discutir sobre a saúde do homem aqui no município de Campinas. Bem-vindo, meninas. Obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada. Podem se apresentar. Meu nome é Ana Paula, eu sou enfermeira, trabalho no Departamento de Vigilância em Saúde, sou responsável pela Coordenadoria de Informações Epidemiológicas, com foco nas doenças crônicas não transmissíveis. Então, fiz parte da elaboração do boletim que está sendo lançado hoje da saúde do homem. Bem-vinda. Obrigada. Eu sou Camila, sou enfermeira. Eu trabalho no Departamento de Saúde, na coordenação da saúde do adulto e idoso. Então, a pasta aí da saúde do homem está sobre, meu comando, o Novembro Azul. Acabei, assim, de comentar com vocês, né? Vamos falar da saúde do homem, mas somos todas mulheres, né? Como que é tão difícil trazer o homem aí para se cuidar, mas não de uma forma, assim, preventiva no geral, porque até muitos deles praticam atividade física, mantêm uma vida saudável, mas trazer o homem para olhar para esse processo aí de saúde é difícil, né, meninas? É muito difícil. Justamente, esse é um dos objetivos da gente conseguir fazer a produção e a divulgação desse boletim. Para ter ainda mais força, né? Para que a saúde ainda tenha mais força para conseguir conquistar esse homem, para conseguir produzir ações para conquistar esse homem. Que a gente sabe que só na maioria das vezes ele vai chegar realmente na saúde já na hora que está nas consequências de alguma doença, né? E numa situação até de uma gravidade maior, que se a gente tivesse intervido antes, teria sido muito melhor para a saúde dele e até para os recursos que a gente pode dar para a vida desse homem. Então, assim, a divulgação, né? Uma das coisas, dos nossos planejamentos, uma das nossas ações é poder divulgar esses dados e juntar forças para gritar aí para o mundo que a gente precisa também cuidar desse homem. E ele precisa entender que nós estamos lá desde o nascimento até o fim da vida para o cuidado. É isso, né, Lu? Historicamente, o homem, ele não procura o serviço de saúde, né? Então, a gente tem vários artigos, né, várias publicações falando sobre isso, né? E aí são vários entraves que a gente tem. Desde esse homem ter consciência, né, do autocuidado, quanto ele precisa prevenir, né, situações de agravos à saúde com relação a hábitos de vida, o estilo de vida mesmo, e para que ele tenha qualidade, né, ao longo dos anos, né. Então, a ideia é a mesma. O Novembro Azul é um mês que a gente aproveita para sensibilizar, né, tanto os homens, a comunidade, os gestores, os trabalhadores, toda a sociedade para essa temática. O mês dele, é falar sobre eles, né. E temos todas as mulheres aqui porque, em suma, somos cuidadoras, né. Assim, tradicionalmente, acho que isso tem sido, talvez ao longo do tempo vai haver alguma inversão, né? A gente sabe que a mulher tem assumido vários papéis, mas assim, ainda, historicamente, somos as cuidadoras desses homens, né? E como que está a saúde do homem em Campinas? Os dados mostram que é mais ou menos a mesma coisa a nível Brasil ou a gente tem algumas particularidades aqui em Campinas? Em relação ao Brasil, a gente não tem diferença, é muito semelhante. Até nível de população, né? A mulher no Brasil, ela é em sua grande maioria, a nossa maior população.
Em Campinas é exatamente semelhante, em torno de 47%, 48%. E em relação às incidências de doença e mortalidade, é muito semelhante também. A gente tem que Campinas e o Brasil, a principal mortalidade dos nossos homens são as doenças cardiovasculares. Então, acaba se assemelhando e isso até que favorece, né? Porque as políticas hoje que são produzidas para o Brasil acaba casando muito para o que a gente pode utilizar de força e potência aí para o município de Campinas. Tá. É isso mesmo, Ana. As cardiovasculares são a que mais matam, né? Tanto homens e mulheres, né? Por isso a gente tem levantado a bandeira do autocuidado, né? Da importância da adoção de hábitos de vida saudáveis desde a infância. Então, a gente não tem cuidado do homem, a gente tem cuidado do menino. Sim. Né? O poder da intersetorialidade é isso. É o quanto a gente precisa ampliar esse conceito de saúde, não falar só de doença, mas sim um bem-estar, né? Completo, que é social, físico e espiritual, né? E aí a gente tem feito parcerias, por exemplo, com as escolas, né? O quanto a gente tem o programa Saúde na Escola, exatamente para trazer essa temática, né? Já começar a trabalhar ali, né? Na tenridade. Por quê? Porque a gente sabe que ao longo da vida ele vai trazer marcas, né? E essa construção desse estilo de vida vai impactar na qualidade de vida quando ele chegar ali na senescência, né? Todas as escolhas. Todas as escolhas, exato. Uhum. E quais são as estratégias hoje do município para a gente aí atuar, né, nessa prevenção, nessa chamada do homem para esse autocuidado? O que está acontecendo hoje no município? Eu acho que um insight que a gente teve em relação ao ano passado, em relação das campanhas de chamamento desse homem, é tirar um pouco o foco da doença. Então, a gente sabe que o câncer de próstata ele é mais incidente nessa população. Mas como atrair essa população? Falando de doença? Não. Então, desde o ano passado, a gente entendeu que o caminho para conversar com esses homens é a prevenção, é o autocuidado, é trazer esse homem para o protagonismo da saúde, né? De se olhar, né? De saber que ele pode se cuidar. Sim, ele pode ser frágil e falar assim, não, eu preciso me cuidar. Porque são, assim, amarras culturais que a gente tem, que esse homem não pode ficar doente, que ele é o provedor. Então, assim, o quanto a gente precisa trocar as lentes, precisa quebrar algumas tradições para que esse homem entenda que faz parte da vida se cuidar, né? Então, acho que uma das estratégias que a gente tem usado na campanha é em relação à prevenção, né? É em relação a esse homem ser o protagonismo do seu cuidado. Não assim, a mulher vai levar porque ele está doente, né? Ou vai porque... Tudo bem que eles vão porque a mulher manda. A gente ouve muitos comentários, né? Mas assim, o quanto ele pode ser, né? Ele pode ser muito ativo no seu cuidado, né? E a gente sabe que o homem tem esse cuidado mais, né? Hoje, sim, ele tem esse cuidado. A nova geração já está mais... sensibilizada com essa questão. Exato. Ela já faz mais parte do dia a dia essa coisa do cuidado, né? Eu acho que até as mídias sociais traz isso, né? Eles querem sair bem, né? Nas fotos, enfim, o cuidado com o corpo. Aí traz outras coisas que a gente precisa cuidar, mas a ideia o caminho é a prevenção. E aí, eu não penso, então, só na questão, né, da neoplasia, mas, assim, se são as cardiovasculares que mais matam, então, assim, vamos falar do autocuidado, né, da saúde integral desse homem. Daí eu faço já um check-up geral nesse homem, né, tanto na questão, né, das condições, né, de vida mesmo, os hábitos de vida que ele tem, como ele cuida das doenças que ele tem crônicas, né? Então, a gente tem aí o diabetes, hipertensão. Como está esse cuidado desse homem, né? A ideia é essa, pensar numa visão mais integral do cuidado, não compartimentada. A gente fala, né, teve uma quebrança de paradigma durante os anos, de que a gente, como profissional de saúde, estava muito habituado a cuidar justamente da doença, né, e medicar. E aí a gente teve essa mudança, né, a questão do holístico, que para a gente ter uma prevenção e um resultado melhor, a gente precisa prevenir, só que prevenir a gente precisa cuidar de hábitos, de escolhas, de questões muito mais difíceis do que ir lá e medicar. Porque seria muito mais fácil a gente conseguir medicar até quanto antes.
E aí veio essa mudança de paradigma para os profissionais que estão ainda em construção nessa questão de precisamos, e o mais importante, o que produz mais resultados, a gente mudar escolhas. E isso também reflete no quanto a gente consegue chegar na sociedade. Para os profissionais, a gente teve nos últimos 30 anos essa mudança que está em trabalho, e para a população não é diferente. Então, o quanto a gente consegue, né, ainda ter forças e arrumar formas da conscientização das escolhas, né, mais corretas, conscientes, hábitos de vida saudáveis, e isso tá em mudança constante para a gente conseguir realmente chegar àquela fórmula certa das pessoas entenderem, né, e trazerem para dentro, né? É difícil pra gente fazer mudanças, né? Como é que a gente consegue obrigar, né, vamos assim dizer, uma pessoa, né, o nosso paciente, o indivíduo que chega lá com diversas preocupações, né, com diversos trabalhos, necessidades que ele tem na família dele, e aí a gente vai falar para ele que ele precisa fazer assim, assim, assim. A gente tem que fazer uma construção em conjunto. Isso dá trabalho, né? Tentar trazer para ele e tentar trazer pra gente também, né? O quanto a gente consegue junto fazer, né, essa mudança, essa construção. Então, pegar esses dados, essas informações. A gente realmente utiliza, né, o Novembro Azul. Vamos utilizar da potência do Novembro Azul. A gente está falando do câncer de próstata. Tem o câncer de próstata. Só que a gente precisa utilizar de todas as ferramentas que a gente tem para falar de saúde, e não só da doença. Então, acho que o que a gente faz nesse mês é do limão à limonada, muito gostosa, para conseguir resultados, né, efetivos aí ao longo dos anos, né? Então, assim, é o segundo ano muito forte que está nessa questão aqui em Campinas, na saúde, para o mês azul inteiro, mais ampliado, e a gente pretende continuando. O Luí, que a Ana traz, é um desafio, porque é ir onde os homens estão. E não é fácil, né? A gente percebe esse desafio, porque, por exemplo, mesmo que a gente faça uma ação, esse homem, ele entende que aquele espaço é dele, né? Ele não está acostumado com isso. Então, assim, ir onde os homens estão é uma das diretrizes da Política Nacional de Saúde Integral do Homem, né? E onde ele está no mercado de trabalho, né? Existem profissões que são predominantemente de masculinas. Então, assim, pensar em estratégias de onde esses homens estão, né? Então, por exemplo, uma das ações que a gente fez esse ano foi ir na Guarda Municipal, né? Então, num período, eu consigo, através de uma ação, ser assertivo e chegar e conseguir abranger esse público, né? Ir, por exemplo, no SEASA, onde tem muitos homens, trabalhar com motoristas. Então, várias unidades, é muito interessante porque as unidades Campinas é muito diverso, né? Cada distrito é muito diferente. Então, a gente viu unidades que fizeram várias estratégias para alcançar esse homem. Seja em Campinas, no ano passado a gente usou um campeonato de futebol, né? As Olimpíadas dos Servidores, para atingir esse homem. Então, assim, é pensar mesmo fora da casinha. Desse jeito, como a gente sempre fez, não está dando certo. Como aumentar, né, essa sensibilização? Indo onde eles estão. Onde eles estão? Nesses espaços, né? Nos espaços de futebol, nos bares. Então, teve unidade que fez Boteco da Saúde. Teve unidade que pensou também estrategicamente que esse homem é um homem que é população economicamente ativa. Então, a gente tem várias unidades que o horário é mais estendido. Então, como talvez propiciar esse homem ir em consultas, né? Passar em atendimentos nesses horários, né? A gente tem uma experiência exitosa em relação ao grupo de tabagismo, né? Que é feito online, então, e é feito mais para o final da tarde. Isso. Então, facilita esse acesso, né? Então, enquanto política pública, enquanto equipe de gestão central, a gente tem que pensar, junto com as equipes distritais e locais, como a gente propicia o acesso desse homem, né? Então, a gente tem trabalhado entre como... Porque esse homem, ele precisa de cuidado, mas ele precisa de ter o acesso ao serviço, né? Então, como propiciar esse acesso? Historicamente, a mulher vai, né? Exato. Sempre ao médico, uma vez ao ano, leva as crianças
no centro de Começa saúde. no pré-natal, né? Começa no pré-natal, nós vamos mais, né? E essa estratégia da gente levar a saúde até eles, ela realmente deve funcionar melhor, deve captar mais essa atenção deles. Vocês viram muito resultado nisso? Sim. Primeiro, a própria inserção desse homem nos atendimentos, né? A gente ainda não fechou o balancete desse semestre, né? Desse mês, mas o ano passado aumentou em quase 70%, né? A procura desse homem para a unidade para cuidados preventivos em saúde. Então, o quanto é importante... É o reconhecimento, né? Ó, a unidade está aberta para mim, Exato. né? Assim, Sim. Eu sou um foco agora, eu posso chegar lá, né? E o nosso desafio é como isso ser todo mês, né? Porque esse homem, ele precisa sentir que essa unidade é dele todo mês, né? Porque assim a gente vai ter impactos, né, na saúde do homem, de fato, né? E aí a gente também pensa, né, em aumentar esse cuidado, né, para as populações, né, transexuais. Porque eu também tenho esse homem, né, que não se reconhece como homem, e eu preciso cuidar desse corpo, né, que Sim. ele é masculino. Então, esse ano também a gente pensou nisso, né, de trazer, cada vez mais ampliar o conceito de saúde, né, e trabalhar com a equidade, né, porque eu tenho que propiciar, né, essa saúde para todos, né. Sim. Se a gente falar um pouco da trajetória, né, das faixas etárias aí do homem, a gente vê, acho que 3 grandes grupos de faixa etária que têm certas características de acometimentos aí na saúde do homem, né? Falando um pouquinho aí da faixa etária, entre mais ou menos uns 15 a uns 25 anos, a gente sabe que tem aí uma grande prevalência de doenças sexualmente transmissíveis, tem muito envolvimento de álcool, drogas, e o que poderia levar também a acidentes, né, de trânsito. Como que está a preocupação da saúde aí nessa faixa etária? Posso começar, Ana? Pode. Então, acho que a ideia é trabalhar a intersetorialidade. Então, para eu chegar nesse adolescente, eu preciso estar nas escolas, né? E falar de temas que faz sentido para eles, né? Então, várias estratégias que as unidades têm usado é se aproximar desse adolescente. Uma das formas é através da mídia social. Sim. Então, a gente tem fomentado, e esse ano foi muito mais forte no Novembro Azul, a questão do pertencimento, né? A questão do adolescente se sentir também parte daquele público atingido. Então, por exemplo, fazer um podcast, né? Ter assuntos no Instagram que fala sobre algo que o desperte o interesse, esse é o começo, né? Então, a ideia é essa. As unidades têm trabalhado com as escolas essas temáticas. E a temática, a gente sabe que no adolescente é muito emocional. Então, a questão da saúde mental, a gente viu que houve um aumento exponencial das violências, né? A automutilação, né? Autoprovocadas, a questão de suicídio. Então, trabalhar, tem sido trabalhados as equipes multiprofissionais, né? Dentro da estratégia de saúde da família, a gente tem a equipe de saúde da família e a equipe multiprofissional, né? Acho que desde a pandemia houve um incremento importante com essa equipe multiprofissional, pensando na abrangência desse cuidado. Então, as especificidades e conseguir eu preciso fazer de outros em profissionais, conjunto, né? Sim. Eu acho que é isso. Eu preciso de outros profissionais. Então, psicólogo, nutricionista, físio, ampliando esse olhar para aquele ser humano, né? Então, eu faço um cuidado centrado no ser humano, não na doença. Então, eu penso nesse adolescente dessa forma, né? E, assim, eu acho que as escolas também têm usado muita estratégia de incluir as questões culturais, né? Dar protagonismo para esse adolescente. E, assim, acho que a Ana é uma pessoa que levanta muito essa bandeira para a gente na saúde, a questão de falar dos acidentes, né? A questão que esse público, ele começa ali, né, a partir dos 18 anos, já traz muito impacto às causas externas, né, para esse público. Exatamente. E continuando, acho que o que a Ká falou, independente aqui dos 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Mas se é em relação à questão das ISTs, ou se é questão de escolhas relacionadas aí à possibilidade de sinistros de trânsito, nossos acidentes de trânsito, o trabalho intersetorial é o principal. Nós, saúde, a gente está lá, a gente vai receber as pessoas, a gente vai atender, vai cuidar com foco na saúde. A gente pensa muito em questão de educação e como fazer educação, mas ainda assim é limitado. Se a gente não tiver um trabalho em conjunto com as escolas, para conseguir falar de vacina, para conseguir falar sobre o seu sentimento pessoal e a forma como a gente trabalha isso, em questão até das possibilidades aí desse aumento de automutilações, e se a gente não tiver um trabalho em conjunto com outros setores, como por exemplo a Secretaria de Transportes, para poder falar dos acidentes de trânsito que hoje matam muito a nossa população jovem, a gente não vai conseguir atingir nosso resultado. Pelo contrário, a gente vai ficar muito limitado ao nosso pedaço. Na sua grande maioria das vezes a gente vai receber essas pessoas na sua forma mais grave, né? Que é ou num suicídio, uma tentativa de suicídio, ou então na unidade de emergência aí recebendo esse acidentado. E não é o que a gente quer. A gente não quer a gente não quer ser bom só no atendimento, as diversas possibilidades. A gente quer que não tenha, né, que nem chegue lá pra gente, né? A gente quer ser referência em todos os quesitos. Então, se a gente não fizer esse trabalho intersetorial, a gente não vai conseguir atingir. Então, a gente tem um grande número hoje dos nossos jovens que são as vítimas hoje de violência no trânsito. Infelizmente, a sua grande maioria, né, ou pedestre, ou motociclista, e aí a gente tem um aumento muito grande dos nossos motociclistas jovens, e como que a gente consegue atingir essa população em relação às suas escolhas. Nenhum acidente é aceitável, né? Todo acidente pode ser evitado. Então, como é que a gente evita essa morte? A gente não quer que nenhuma mãe, que nenhuma pessoa hoje tenha que chorar pelo seu filho ou pelo seu parente que, infelizmente, pela escolha, ou pela imprudência ou por qualquer outra razão, né, tenha perdido sua vida. Então, como é que a gente faz uma consciência de um trânsito tranquilo? Como é que a gente mostra para esses jovens que as atitudes deles precisam ser responsáveis e as atitudes deles geram impacto, não só para eles, quanto saúde, indivíduo, quanto para a família e para outras pessoas, né, que a gente vive numa comunidade. Então, assim, a gente se esforça muito, e a saúde hoje, pensando em promoção de saúde, prevenção, não consegue se não for com outros parceiros. E aí é o que a gente está desenvolvendo durante anos e cada vez mais forte, porque está mais do que evidente que não está só na nossa mão, né? Sim. A gente precisa de outros tantos. Então, o caminho para esse público é a abertura de diálogo. Como a gente chegar nele e deixar ele falar, né? Porque o adolescente, muitas vezes, ele não é ouvido. Quando alguém dá voz, aí ele vai falar, e aí a gente consegue implementar políticas públicas assertivas para o público, né? Estava comentando com a Ana esses dias que, assim, a gente veio de uma época em relação ao tabaco que teve campanhas absurdas, né, com imagens na época, televisão só, sim, né, e daí a gente via a pessoa que não fumava e a pessoa que fumava, então aquilo trouxe, né, assim, repugnação, né, para nossa geração lá de 80 e 90. Que gerou um impacto enorme nas escolhas das pessoas. Exato, né, e qualidade de vida, né, e aumento da expectativa de vida, né. Sim. E o que a gente está vendo agora é que os adolescentes, os jovens estão utilizando de novo o tabaco, né, de outras formas, de outros dispositivos mais chamativos, mas que causam o mesmo mal. Então, a gente precisa falar sobre isso com eles, né? Então, quanto mais próximo a gente está do público que a gente quer falar, no caso, os adolescentes, os meninos, dando voz, aí a gente consegue falar por caminhos mais sensíveis, né? Falar sobre assuntos mais sensíveis, né? E aí, ainda levanto a bandeira que as mídias sociais têm papel fundamental nessa educação em saúde para esse público específico, que é o público, a juventude masculina. E aí a gente mudando um pouco essa faixa etária, a faixa etária do mais adulto aí, entre uns 25, 50 anos, tá na hora da gente acentuar mais essa promoção
dessa saúde para a gente ter um estilo de vida mais saudável e conseguir, né, chegar numa evolução aí de terceira idade com mais tranquilidade, mais saúde, né? O que o município está fazendo para melhorar aí essas estratégias desse homem chegar até a essa vida mais saudável agora? Eu creio que a estratégia é a gente qualificar a linha do cuidado da hipertensão e do diabetes. Então, assim, porque são os carros-chefes das unidades básicas, que é o nosso maior público, né? Então, isso que tem sido trabalhado muito fortemente os últimos anos, né? Como qualificar a questão da linha do cuidado do diabetes, da hipertensão. Por quê? Porque a gente sabe que uma boa adesão dessa população nesse cuidado, ela vai gerar impacto de redução de danos. Então, aí eu não vou ter um AVC, que é a doença mais incapacitante, e que traz, né, sequelas graves na vida dele, da família. Não impacta só o indivíduo, impacta todo o entorno desse indivíduo, toda a comunidade, né? Uhum. Então, assim, a gente sabe que se a gente trabalhar promoção e prevenção, né, nessas doenças de base, que é o que mais mata a nossa população, a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida da população campineira, né? Porque a gente tem que pensar, a senescência é um processo natural do envelhecimento. Todo mundo aqui caminha para isso a partir do momento que nasce, né? Então, para eu evitar a senilidade, que são essas doenças que acometem essas pessoas idosas, tem um antes, né? Eu gosto de pensar que o nosso corpo tem memória muscular, e eu sempre falo isso para os meus filhos. Vocês precisam fazer atividade física, porque se vocês começarem agora pequenininho, mesmo que ter algum entrave, um BO na vida, separou um pouquinho, mas a memória tá lá. Então, você vai conseguir voltar ao ritmo, porque, infelizmente, a nossa vida, ela não é linear. É altos e é montanha-russa, né? Então, logo a gente tem hora que a gente tá no up da saúde, tem hora que tá no down. E isso é igual às pessoas, né? Então, essa consciência, né, desse cuidado a longo prazo é o que a gente precisa trabalhar com essa faixa etária, né? A adesão ao tratamento das condições crônicas. Ainda é possível construir hábitos de vida saudáveis, né? Então, fomentar aí a atividade física, a alimentação saudável, o interesse por se cuidar, né, da saúde mental. Então, as unidades ofertam práticas integrativas e o grande público são ainda mulheres e idosas, né? Elas ainda é o que mais frequenta esses públicos. Então, para essa faixa etária, a gente tem que trabalhar, e causas externas ainda impactam, né? Sim. Infelizmente. Ainda não é só os 20, né? Os 30 ainda também tem consequências graves relacionadas às causas externas. O quanto que a gente consegue modificar os hábitos de vida para produzir saúde, né? Mas é um trabalho que o Departamento de Saúde, né? Que a Secretaria de Saúde está fazendo com as unidades, esse trabalho de trazer como um foco as crônicas não transmissíveis. Claro que tem, né, diabetes e hipertensão é algo bem grave no município, a gente precisa cuidar, mas as crônicas pensando como um todo, sim, sabendo que os hábitos de vida saudável, eles vão refletir, então, nas neoplasias, né, no diabetes, na hipertensão, então a gente conseguindo modificar, né, as concepções, as formas como a pessoa se identifica na vida, produz saúde. Então, é uma organização que, né, a Secretaria de Saúde já está fazendo esse trabalho bem de perto com as unidades de saúde, para que as unidades de saúde também identifiquem, por conta do seu território, que tem as particularidades diversas, como e a melhor forma de se organizar, com quem se organizar, quem são os dispositivos para além da unidade da saúde ali naquele território, que em conjunto podem produzir saúde e melhorar essa questão de hábitos. Então, eu falo para Ana, eu adoro os seus dados, porque ele me direciona, né? Sim. Os dados são para isso, não é para ficar no papel. Então, como a Ana trouxe, cada distrito, e nós somos 6 distritos de saúde, é muito particular a realidade. Então, se as unidades, elas se apossam, né, entendem as informações, fazem sentido,
Então, eu percebo que na região noroeste ou na região sul, uma população mais jovem, eu tenho que trabalhar, por exemplo, causas externas, diferente da leste, que é uma população mais envelhecida, na questão, por exemplo, do homem e da mulher mesmo, mas a gente está falando do homem aqui, eu traço estratégias assertivas para aquela população. Então, eu trabalho com o meu público-alvo que tem uma necessidade de saúde. Então, o dado é interessante por isso, porque ele me direciona, ele me orienta. Aonde eu vou conseguir agir corretamente. Teve um ano em Campinas que a gente estava fazendo análises e a gente estava com um aumento muito grande de pedestres idosos, né? E a gente, como é que a gente vai falar com os idosos? Aonde que eles estão, né? O que eles estão assistindo? Gente, vai ter a campanha de vacinação. Quem é a população? Falei, teoricamente, quando a campanha lança, é a população acima de 60 anos que é o foco dessa vacinação. Exato. É lá que a gente tem que ir para falar para ele ter hábitos seguros, calçar o sapato, né, mais fechado possível, de preferência estar acompanhado, na rua, tá na calçada, vem mais para cá. Então, assim, como é que a gente vai conseguir? Então, a gente precisa das informações corretas para conseguir conversar com a população, né? Chegar onde eles estão e tentar fazer essa mudança de hábitos, independente do que seja. Isso que a Ana está trazendo é bem interessante, porque ficou assim, tem os mesmos temáticos, mas aí é a hora da gente falar de saúde integral. Vamos aproveitar. Então, a gente aproveita, né? Tem o maio aí amarelo, que a Ana traz muito enfoque dos acidentes. Ana, vamos trabalhar junto. A gente converge. Então, a gente converge as ações. Tudo. Dia Mundial da Hipertensão. A gente traz todo mundo que pode falar de hábito de vida, independente do que seja. A gente vai trazer todo tipo de potência pra gente conseguir fazer mudança de vida aí de algumas pessoas. Que seja. Mas aí é esse trabalho que a gente vai tentando fazer ao longo do ano inteiro. E novembro também. Quanto mais a gente fala de estações de cuidados. Quando mais estações de cuidado, melhor esse público vai estar sendo cuidado, né? Porque a gente é muito complexo, né? Sim. O ser humano é complexo. Sim. E aí, nessa faixa etária que a gente está caminhando aí, né, para o envelhecimento, aí a pessoa acima de 50 anos, quais são as estratégicas alvo aí para chamar esse homem para se cuidar? Acho que esse ano a gente trabalhou, então, ano passado, a gente falei para você da questão da linha de cuidado da hipertensão e diabetes. Esse ano foi das doenças respiratórias e do AVC, né? A importância de fortalecer essa linha de cuidado com as equipes, né? E trabalhar com a população. A gente teve a oportunidade de ter encontros para falar disso com a população, porque a população precisa identificar, por exemplo, o AVC, que afeta essa faixa etária, né? Os homens dessa faixa etária e mulheres. Então, eu preciso identificar, porque quanto mais rápido eu identificar, menor eu vou ter, menos sequela, vai ter redução de danos. E o que acontece? Normalmente, com o idoso, ele tem um padrão de normalidade. Quando a família conhece esse padrão de normalidade, a mulher que cuida desse homem, ela sabe o jeito que ele é sempre. Então, quando tiver algo fora, qualquer alteração, ela não vai pedir para ele deitar. Ela vai procurar, porque ela já está, ela já foi fortalecida e fundamentada do que ela precisa fazer. Então, uma coisa que a gente tem trabalhado, principalmente com a linha do AVC, é a questão dessa identificação pela população. E aí a gente faz isso só na intersetorialidade. Então, seja com parceria do SAMU indo nas escolas, falando sobre como identificar isso nos seus avós, porque a gente é de uma população ainda que muitas vezes os avós são os arrimos de família e os pais trabalham e os netos que ficam, né? Então, eu falo com os meus filhos, olha a escala do SAMU, né? Então, vovô aí tortou a boca, onde você liga? Ele sabe, 192, né? Ele percebeu que você foi abraçar e o vovô não abraçou, observa, né? Ele começou a falar embolado, onde que liga? Mamãe, é SAMU? Qual que é o telefone do SAMU? Então, a gente precisa trabalhar essas estratégias lá, desde a tenridade. Então, parceria com as escolas. E aí também a gente... a importância da rede de atenção à saúde, né? Trabalhar com urgência e emergência, né? Essa questão do atendimento para trombolizar esse paciente quanto antes, né? Então, essas informações a população precisa ter.
Porque se ela não tiver, eu vou ter logo um idoso com sequela, né? E aí o impacto que isso traz, né? Para a mulher que cuida, para a família que cuida, né? Para a própria pra sociedade que cuida, porque a gente sabe que isso é um gasto, né? Absurdo, né? Enfim, a gente tem trabalhado nessa questão e fomentado muito as práticas integrativas para esse público-alvo, né? Camila, mas e os homens nisso? Os homens acessam algumas práticas integrativas, principalmente a questão da auriculoterapia. A gente tem para esse público de 60 anos, tem uma boa adesão. E o Lian Kun, que trabalha o movimento das articulações. A gente tem alguns grupos específicos que têm homens, né? Ainda predominantemente mulheres, mas aos poucos a gente tem observado essa entrada, essa mudança dos homens para a questão, né, de estar em comunidade, né? Porque nessa faixa etária é muito importante nessa questão, né, da intergeracionalidade, de estar com as outras gerações, mas dos espaços de centro de convivência, né? Esse homem tem buscado mais, né? E a gente está envelhecendo. A população de Campinas é uma das populações, né, que tem maior quantidade de idosos, se a gente pegar cidades com mais de 1 milhão de habitantes. São 18%, né? Então, a gente precisa pensar em estratégicas também para esse público homem, né? De como agregar, né? E como potencializar ele a estar nesses espaços e ele se sentir parte desses espaços. Então, os SECOS, que é o Centro de Comunitários, é um espaço que tem sido utilizado pelos homens também, nessa faixa etária. Sim. E o que vocês acham, assim, que é mais difícil? O homem aderir a essas campanhas aí na prevenção, né? Então, o homem vai lá e participa, avalia a sua pressão em uma determinada organização, por exemplo, lá no futebol, né? Ele vê a glicemia, ele participa, assim, ou é mais fácil? Porque, assim, eu acho que é muito difícil um homem, lógico que vai existir, né? Mas eu acho que bem menos. Aquele não estou me sentindo muito bem, eu acho que eu vou dar uma passadinha lá no centro de saúde. O que é mais fácil atingir, gente? É esse homem que sentiu alguma coisa e procurou lá, ou nessas campanhas atrair para poder atingir essa prevenção? O homem acessa o serviço quando ele já está... Ele tem que estar com alguma coisa aguda. E maior, né? Assim. Uma sensação muito mal-estar. Assim. Enfim, mal-estar é uma gripe. E provavelmente vai ter a mulher do lado, né? Sim, e ela que me mandou vir, né? Assim, então, assim, é quando tem mesmo uma situação de agravo ali, né? Então, ele percebeu que ele não tá urinando, tá com dor no ato sexual, ou apareceu algumas verrugas que ele não via, ou não tá urinando direito, mudou o hábito intestinal, ou ele sente alguma coisa que ele não sentia. Normalmente é muito relacionado à dor, né? Mudança do padrão normal mesmo dele. Precisa ter sintoma. No caso de próstata não tem sintoma, precisa estar muito avançado. Então, esse homem, ele procura o serviço nessas condições. Campanhas bem elaboradas. Sim. E nos locais corretos, onde a gente consegue atingir essa população, nossa, 1000 vezes melhor, porque além de tudo a gente vai conseguir identificar alguns casos de anormalidade que possam estar lá e estar silencioso e produzir saúde, né? Fazer o mínimo de um trabalho de educação que seja pequeno para alguns, um pouco maior para outros, né? Porque a gente sabe que algumas vezes a gente não está no nosso modo mais de receber alguma informação ou acolher aquilo como algo assertivo pra gente ou importante, mas quando a gente consegue elaborar campanhas mais inteligentes, onde a gente realmente vai no local correto, fazer esse trabalho onde esse homem está, a gente vai conseguir produzir muito mais saúde. Isso não é nem... Então, o desafio, assim, até de sensibilizar as empresas, né? Porque
porque esse homem está nas empresas. Então, a saúde do trabalhador é essencial para atingir esse homem. Como as empresas têm trabalhado isso? Acho que a CIPA é um lugar super potente, né? Onde a gente pode trabalhar essa questão, né, de hábitos de vida, prevenir acidentes e prevenir o bem-estar da empresa, né? Sim. Então, é essa questão, é abrir o nosso olhar para outras formas de cuidado, outros locais de cuidado, né? E muitas vezes a gente acha que o local de cuidado é só o centro de saúde. E não é. Eu tenho outros espaços de cuidado, né? Então, as empresas são espaços de cuidado, as escolas são espaços de cuidado, né? Para além do local físico, unidade de saúde. Exato. Os espaços urbanos precisam de locais arborizados, de parques ecológicos, de academias de saúde, né? Ao ar livre. A gente precisa fomentar essa cidade visando uma cidade que ela promove qualidade de vida para a sua população. Então, se essa pessoa ela tiver esse espaço, esse lugar gostoso de estar, ela vai querer, né, viver. Né? Faz sentido para ela a vida. Né? Então, e aí o nosso grande desafio é como engajar a sociedade civil, como engajar a sociedade, a comunidade, os gestores, os trabalhadores, né, e para atingir esse homem, né? Então precisa mesmo de unir forças. A OMS ela traz, né, para que a gente tenha os objetivos, né, e diversos aí para conseguir produzir saúde, independente da sua esfera, da sua comorbidade, se a gente faz um trabalho em conjunto, em que a infraestrutura daquela cidade, em que as formas de organização daquela cidade, independente da secretaria de atuação, independente das empresas, né? Mas se a gente conseguisse se a gente conseguisse juntos, né, que o município tivesse um objetivo de qualidade de vida, a gente consegue, assim, potencialmente, numa escala muito alta, produzir saúde. E é isso, a gente consegue trabalhando em conjunto, campanhas assertivas, uma mesma fala, a mesma compreensão, que já foi descoberto, né? A gente sabe que isso produz. Então, a gente precisa, a cada dia mais, se estruturar para conseguir todo mundo falar a mesma língua e a mesma ação. É o que vai dar sustentabilidade para esse cuidado. Então, esse cuidado só vai ser sustentável se eu envolver diversos setores, né, da sociedade. Porque a gente caminha, né, a gente está vendo que a nossa pirâmide ela já está ficando mais abalada. Não é mais igual países, né, subdesenvolvidos. A gente está em desenvolvimento, só que o boom, enquanto os países europeus e desenvolvidos tiveram 100 anos para perceber essas mudanças e se adaptar, então mesmo enquanto estrutura para cuidar desse homem idoso, né, eles tiveram 100 anos, a gente em 20 anos, né? Então a gente precisa pensar mesmo em unir forças e como a um curto prazo de tempo dar sustentabilidade para esse cuidado do homem. E vocês falaram aí desse boletim do homem, né? Que estão lançando hoje. E qual foi? Ele começou ano passado, né? Qual foi a repercussão aí durante esse ano de vocês terem desenvolvido esse trabalho bacana aí desse boletim? Bom, o que eu mais achei de incrível, né, de ter, primeiro que a gente tem os dados dos homens. Então, a gente consegue pensar em ações para esses homens. Sempre foi, se eu cortar a capa, ela é expert disso, mas sempre foi ou a população geral, ou um foco muito específico. Mulher. Ou alguma causa muito específica, né? Ou o rim, ou o coração, ou assim. Então, foi um marco muito grande. Um marco, porque assim, a gente falou, nossa, eu sempre achava que o que mais matava, por exemplo, era o câncer de próstata. E aí, quando vem o boletim e fala assim, não, ó, tem outras causas. Olha aí, olha as neoplasias de pulmão, olha as neoplasias de câncer de colo retal, né, que fala muito do nosso estilo de vida. Então, o dado, ele abre o nosso olhar. E aí, por exemplo, devido ao boletim do ano passado, esse ano a gente trabalhou
tivemos a semana campanha do câncer de colo retal na secretaria, né? Virou uma semana, uma programação da secretaria. Então, olha como um dado, ele direciona o cuidado. Sim. Porque você propõe ações que vai fazer sentido para aquela necessidade daquela população, né? Então, a gente teve a oportunidade de juntar forças e trabalhar sobre isso, falar sobre isso, porque muitas vezes a gente não sabe, eu nem sabia o que era câncer com câncer de intestino, coloretal é a mesma coisa. Para a população, isso não é um diálogo do dia a dia corriqueiro. E aí, olha, isso é causado por hábitos de vida não saudáveis. Isso a população precisa saber. É o uso do tabaco. Então, o dado, ele abre o nosso olhar. Isso que é muito rico. E aí, além disso, a gente consegue perceber de um ano para outro se eu vou ter impacto nas minhas ações. Se pelo menos eu vou conseguir manter. Não quero piorar, quero melhorar, mas se eu manter, já é um caminho. E você consegue ter informações para fazer esse monitoramento, né? Exato. Então, eu sei se eu consigo ver, né? Que assim, a gente está falando de doenças que causam... que vão causar interferência ou vão resultados, mas ao longo do tempo. Isso a gente sabe, e é o que a Ká falou, é exatamente isso. A gente então quer manter e começar a diminuir, mas ter a possibilidade de acompanhar. Acompanhar, A gente monitorar. precisa conseguir acompanhar essa situação, a saúde do homem, a importância de ter um boletim é poder dar luz àquela temática. Então, esse mês aqui, a gente vai tentar desenvolver e converger agendas que falem sobre a saúde do homem. Seja do câncer de próstata, seja de colo retal, seja de pulmão, seja de acidentes, mas que a gente consiga juntos somar esforços, utilizar da luz que ele deu, do foco que ele deu, para produzir saúde. Então, né, hoje ele está sendo lançado justamente porque a gente entendeu e conseguiu mostrar o quanto é importante fazer a divulgação dessas informações e, consequentemente, ir mantendo e fortalecendo, né? Então, o boletim, ele fica no site da prefeitura. Todas as pessoas têm acesso, né? Mas também é divulgado para os gestores das unidades, a gente manda para o WhatsApp, qualquer espaço intersetorial a gente fala, qualquer discussão, a gente sempre anda com um monte de boletim, né? Então é da população, da saúde do homem, daí da mulher que teve outubro rosa, da população negra que logo sai, você se municia de informações para conseguir debater, ter um debate, né? Interessante. E priorizações, né? Exato. Exatamente, né? A população, as necessidades das pessoas são diversas. Então, a gente precisa ter um panorama, né? E trabalhar com aquilo que é mais prevalente, né? E o que quais são as necessidades de saúde. E aí eu falo, né? As meninas falam, ai, Cami, você sempre fala do território. Território é vida. É onde pulsa o cuidado. Então, enquanto equipe de saúde da família, eu tenho conhecimento do meu território, eu tenho a chave para melhorar a qualidade de vida daquela minha população. Porque daí eu faço interface com assistência, com a educação, Secretaria de Segurança Pública, esporte e lazer, cultura. E aí eu utilizo esses espaços juntos. Né? A gente promove ações juntas. Então, esse é o caminho, né? Eu conheço as necessidades através dos dados, que se ninguém dá valor a eles, não vai ser mais um papel. Sim. Mas eu tenho que dar valor de uso. Eu tenho que entender a importância. E a nossa ideia nesses espaços onde a gente apresenta, onde a gente fala do boletim, é isso. É sensibilizar os profissionais a usar esses dados, né? Faça sentido, né? A gente fala muito da aprendizagem significativa, né? Precisa fazer sentido para mim, né? E é igual em casa. Em casa você sabe as necessidades, porque você sabe onde está cada coisa, o valor de cada coisa, o quanto você pagou, enfim, né? É isso que a gente tenta trazer nas discussões quando a gente traz os dados para as equipes. Valor de uso. Sim. É isso. Então, meninas, assim, para finalizar, como que vocês chamariam esse homem aí para se cuidar, dando assim um recadinho para esse homem, para aproveitar, né, esse mês de Novembro Azul para se cuidar?
Nós, né, acho que saúde, a gente não quer estar lá só para cuidar da pressão que tá alta. A gente não quer estar lá para cuidar do infarto que acabou de acontecer, ou, né, do derrame, né, o AVC que tá surgindo, ou a sua possível sequela, né? A unidade de saúde, ela tá aberta para cuidar da saúde do homem e não da doença. Então, assim, ela está lá preparada para juntos darem subsídios de possíveis escolhas de vida saudável e auxiliar em possíveis dúvidas que ele possa vir a ter quanto ao próprio cuidado, né, ao que pode vir a acontecer dependendo de uma escolha mais assertiva ou não. Mas a unidade de saúde está aberta para poder falar de saúde e não só da questão da doença. E independente da idade que ele tenha, ela está lá de portas abertas, né? Todos os profissionais habilitados para acolher, receber e cuidar, auxiliar no cuidado ao longo da vida. Acho que é a minha fala. É isso, é que ele seja bem-vindo, né? Bem-vindo à unidade de saúde e que ele se sinta parte daquele local, né? Que ele se sinta cuidado, que ele saiba que aquele serviço é para ele. E lá a gente, esse mês, mais um enfoque mais forte de vá cuidar da sua saúde, ver como tá as condições de saúde, né? A gente trabalhou esse ano com a IA, né, com a Ana, a assistente virtual de Campinas. E se você não recebeu um recadinho, eu já estendo esse convite para você, né? Às vezes o seu cadastro não estava atualizado. Então, assim, seja bem-vindo ao Centro de Saúde, faça uma avaliação das suas condições de saúde, né? Então, se você não está se sentindo bem por qualquer motivo, ou se você quer fortalecer esse teu estado de saúde, né? Lá você pode fazer testes rápidos só para saber como está a sua saúde. Quer parar de fumar, tem grupos voltados a você. Se você quer fazer práticas, né, voltadas ao relaxamento, à atividade física, nós temos profissionais que estão capacitados e sensibilizados para o seu cuidado. Então, entre e aproveite que esse é seu mês. Tá bom. Muito obrigada pela presença de vocês, meninas. Adorei bater esse papo gostoso com vocês. Então, pessoal, obrigada por assistirem a gente. Se quiser deixar algum comentário, alguma dúvida, pode dar o like, deixar seu comentário que eu pergunto para as meninas, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Saúde Digital SUS Campinas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.